O zagueiro Felipe vai trocar no mês de julho o Porto pelo Atlético de Madrid em negociação que vai render 25 milhões de euros. No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu explico para você quais as implicações que Corinthians e Grêmio têm a partir dessa negociação. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e nesse vídeo eu quero explicar todos os detalhes de uma notícia que eu publiquei com exclusividade no meu blog. O zagueiro Felipe, que pertence ao Porto e já jogou no Corinthians, está de malas prontas e jogará a partir da próxima temporada na Europa no Atlético de Madrid. Negociação fechada por 25 milhões de euros. Uma pessoa muito próxima do Felipe me confidenciou até que o zagueiro já passou por exames médicos para defender o Atlético de Madrid. O anúncio deverá ocorrer depois de o Porto disputar as duas últimas partidas dessa temporada. No próximo dia 19, o Porto faz a despedida do Campeonato Português contra o Sporting e 6 dias depois faz também contra o Sporting a final da Taça de Portugal. A partir daí, o Felipe vai para um período de férias e na volta já se reapresenta no Atlético de Madrid sob os cuidados de Diego Simeone. E toda vez que o nome do Felipe era especulado para mudar de clube, o torcedor corintiano já ficava animado. Isso porque em 2016, quando o Corinthians vendeu o Felipe para o Porto, ficou combinado que o Corinthians manteria 25% dos direitos econômicos, pensando na valorização do zagueiro e na possibilidade de ganhar bastante dinheiro numa segunda vinda. Mas o Corinthians não vai faturar nada relacionado aos direitos econômicos. É que na calada da noite, sem qualquer alarde, o então presidente do Corinthians, Roberto Andrade, ainda em 2016, meses depois da venda do Felipe para o Porto, acabou negociando os outros 25%. Essa notícia, inclusive, foi me confirmada pelo atual presidente do Corinthians, o André Sanches. Na oportunidade, o Timão faturou 2 milhões de euros por esses 25% que ainda restavam. Só que, se tivesse mantido esse percentual, o Corinthians embolsaria agora 6,2 milhões de euros. Ou seja, se o Corinthians vendeu por 2 milhões de euros, ele está deixando de faturar 4,2 milhões de euros, que equivalem a quase 19 milhões de reais. Essa pressa do Roberto Andrade em se desfazer de um percentual do Felipe vai custar um prejuízo ao Corinthians de 19 milhões de reais. Para não dizer que o Corinthians sairá de mão abanando, por conta do mecanismo de solidariedade, o Timão vai ter direito a uma merreca desses 25 milhões de euros ou 111 milhões de reais envolvidos na negociação do Felipe com o Atlético de Madrid. É que o Felipe completou seu 23º aniversário com a camisa alvinegra e o mecanismo de solidariedade prevê um percentual para os clubes do período dos 16 anos de idade até os 23. Então o Timão terá direito a 0,5% desses 111 milhões de reais. A gente está falando de algo na casa dos 125 mil euros ou 556 mil reais. Bem pouco ou quase nada para quem podia faturar 6 milhões e 200 mil euros por 25%. O mais curioso é que lá atrás, em 2016, quando o vendeu para o clube português, o Corinthians embolsou exatamente 6 milhões e 200 mil euros pelos 75% a que tinha direito. A transferência do Felipe para o Atlético de Madrid também interessa ao Grêmio, mas aí a notícia é bem positiva. É que o Atlético de Madrid era um dos 2 clubes europeus interessados na compra de Kahneman. Mas está muito claro para todo mundo que com a chegada do Felipe, ele foi o escolhido pelo Diego Simeone para substituir o zagueiro uruguaio Godin, que trocou o Atlético de Madrid pela Inter de Milão. Agora, para que o torcedor gremista fique calmo de vez em relação ao Kahneman, só falta que o Arsenal desista da contratação. O Atlético de Madrid e o Arsenal foram os clubes que sondaram recentemente o staff do Kahneman pedindo informações sobre o argentino de 27 anos de idade que tem dupla cidadania. Além de ter nascido na Argentina e, obviamente, ter o passaporte argentino, ele também tem passaporte alemão, o que lhe garantiria a oportunidade de não ocupar uma vaga de estrangeiro por lá. Antes de fechar esse vídeo, eu queria dar mais 2 informações para você. O mexicano Herrera, que também defende o Porto, é outro que se mudará com o Felipe para o Atlético de Madrid. Mas, nesse caso, não haverá necessidade de pagamento de dinheiro algum. É que o Herrera tem contrato com o Porto somente até o final dessa temporada, ou seja, até 30 de junho, e já assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid. A segunda, mais do que uma informação, é uma constatação.
Como o Porto vende bem os jogadores que contrata na América do Sul. O Militão havia sido vendido meses atrás para o Real Madrid por 50 milhões de euros, depois de ter sido comprado do São Paulo, num valor que incluiu comissão, por 7 milhões de euros. Em relação ao Felipe, foram 6 milhões e 200 mil euros no primeiro momento, mais 2 milhões de euros para a aquisição de outros 25%, ou seja, uma operação que custou 8 milhões e 200 mil euros, vai render ao time português 25 milhões de euros. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas agora o Porto perdeu sua dupla de zaga titular, com Felipe e Militão. É verdade, mas agora nos cofres o Porto vai ter 75 milhões de euros para fazer um grande mercado nos meses de julho e agosto, e é bem provável que o Porto gaste pelo menos parte desse dinheiro com os jogadores brasileiros que têm garantido tanto sucesso financeiro e esportivo ao time de Portugal. Um dos nomes que interessa e muito ao Porto é o do Renan Lodge, lateral esquerdo, formado no Atlético Paranaense e que em janeiro desse ano teve uma proposta recusada do Atlético de Madrid por 15 milhões de euros. Bom, eram esses bastidores sobre a negociação do Felipe que eu queria dividir com você com exclusividade nesse início de semana aqui no canal do Nicola. Prometo voltar assim que surgirem mais novidades. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, além de acionar o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar sua crítica, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão. Todas elas são muito bem-vindas. Beleza? Um abraço!